Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos tratar novamente sobre o PL 4.489, que é justamente o PL que permite a contratação de serviço de advocacia por parte do poder público sem licitação, mas antes eu preciso te fazer um pedido e, nesse caso, também um convite. O pedido é o seguinte: veja se você está inscrito no canal. Muita gente entrou em contato comigo para dizer: professor, eu me desinscrevi do canal sem querer, isso foi automático, não sei como aconteceu e parei de receber as notificações das postagens dos vídeos. Tenha muito cuidado com isso, às vezes acontece, vejo muita gente relatando isso, inclusive na internet, com outros canais. Veja se você está inscrito, aproveite e assine aqui, clique no sino, portanto assine as notificações do canal, significa dizer que todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado automaticamente pelo YouTube via e-mail e celular, e aí pelo título do vídeo você considera a possibilidade de assistir ou não, se o conteúdo estiver dentro do campo de interesse dos seus estudos ou da sua atualização. Esse é o pedido. O convite é também muito simples. Eu acabei de publicar no site da escola, na última semana, o que eu chamei de semana de 0 a 100. O que é a semana de 0 a 100? Eu expliquei tudo o que eu conheço sobre os concursos da advocacia pública, desde o momento em que você decide prestar esses concursos, ou seja, estudar para procurador, até a eventual prova oral que você vai enfrentar nesses concursos no futuro próximo. Então, eu acabei dizendo na semana de 0 a 100 como se sai do zero e se chega à aprovação na advocacia pública passando por todas as fases necessárias. Tem muita estratégia, tem muita dica, tem muita coisa interessante. Eu estou muito feliz com o feedback que as pessoas têm dado sobre a semana de 0 a 100. O meu convite é para que você possa acessar o link da semana de 0 a 100, que também está na descrição do vídeo, e possa se encaminhar para lá caso queira. As 2.000 primeiras vagas desse curso foram gratuitas. Elas já se encerraram. As pessoas que têm interesse agora na semana de 0 a 100 precisam efetivamente pagar o valor simbólico de R$ 10, justamente para que esse valor cubra os custos da escola com a exibição dos vídeos, ou seja, com o pagamento de streaming de vídeo. Muito bem, feito o pedido e o convite, eu preciso começar a discutir com você de novo o PL 4.489 de 2019. Preciso te dizer que existe uma análise exaustiva aqui no canal, mas aquela análise foi até o momento em que o Congresso Nacional mandou o projeto de lei para a sanção do Presidente da República. Eu vou te explicar exatamente, cronologicamente, o que aconteceu até aquele momento e vou te atualizar com os acontecimentos posteriores, portanto, vamos lá. Cronologia. Existia um PL no Congresso Nacional, que é justamente o 4.489, com a seguinte costura. A Lei 8666 há muito tempo diz que é inexigível licitação para serviços de notória especialização. Aí o PL 4.489 muda o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para dizer que o serviço de advocacia é de notória especialização. Qual é a costura? Eu transformo o serviço de advocacia em serviço de notória especialização para permitir com que o poder público possa contratar esse serviço sem licitação. Então, o poder público vai poder contratar serviço de advocacia privada para o exercício de advocacia pública sem necessidade de licitar. Essa ideia específica, essa costura, esse resultado, serviço de advocacia podendo ser contratado sem licitação pelo poder público, foi vetado pelo presidente da República e as razões do veto são essas aqui, ó. A propostura legislativa, ao considerar que todos os serviços advocatícios e contábeis são, na essência, técnicos e singulares, presta atenção nessa parte, viola o princípio constitucional da obrigatoriedade de licitar, nos termos do inciso 21, artigo 37 da Constituição da República, tendo em vista que a contratação de tais serviços por inexigibilidade de processo licitatório só é possível em situações extraordinárias cujas condições devem ser avaliadas sobre a ótica da administração pública em cada caso específico, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essas foram as razões do veto do presidente da República à parte da mudança do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que transforma o serviço da advocacia em serviço de notória especialização, fazendo com que ele possa ser contratado pelo poder público sem licitação. O problema é que na última semana o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, então a costura voltou. A possibilidade do poder público contratar advocacia privada para o exercício de advocacia pública sem licitação volta com o veto do Congresso Nacional. E aí nós vamos analisar exatamente quais as consequências disso para a advocacia pública, notadamente para a advocacia pública municipal. Primeiro, o que pensa o Supremo sobre a advocacia pública municipal? O Supremo já disse em 2019, no recurso extraordinário 1.156.016, o seguinte, ó: o município não está obrigado a instaurar procuradoria municipal por ausência de previsão legal.
O Supremo disse, a AGU tem o artigo 131 da Constituição, então, obrigatoriamente, ela faz a representação da União judicial e extrajudicialmente. Os estados têm o artigo 132 da Constituição Federal, então, obrigatoriamente, estados e Distrito Federal são representados judicial e extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado. Mas os municípios não têm previsão constitucional que obrigue efetivamente os municípios a instaurar as suas procuradorias municipais. E esse é o último pensamento do Supremo exatamente sobre a advocacia pública municipal na Constituição Federal. O que é que acontece na realidade? Vários municípios contratam serviços de advocacia mediante licitação. Existem os municípios que têm PGM estruturada, existem os municípios que não têm PGM estruturada. A gente sabe que o Código de Processo Civil diz que a representação do município pode ser feita pelo prefeito ou pelos seus procuradores. Então o prefeito pode representar o município. Obrigatoriamente, que ele não tem capacidade postulatória, precisa de advogados. E ele contrata esses advogados mediante licitação. Isso é o que acontece até agora, antes do projeto de lei 4.489. Contudo, com a derrubada do veto, esses entes poderão contratar sem licitação. Que entes? Vamos, cenário geral para a advocacia pública, que eu já analisei no canal no vídeo anterior. A AGU tem o 131 na Constituição Federal, portanto ela não pode contratar serviço de advocacia privada para exercício de advocacia pública. Ela tem procuradoria, nesse caso, instaurada. Ela tem a advocacia pública federal instaurada. Não faz sentido contratar advocacia privada. Mas você poderia estar também me perguntando, professor, mas a União não poderia contratar advocacia privada para o exercício da advocacia pública em um caso de notória especialização, ou seja, para representar a União no âmbito internacional em um caso bastante específico? Para isso, a União teria que comprovar que não teria essa representação dentro do corpo de procuradores que ela já tem enquanto estrutura na Advocacia Geral da União. Eu penso que isso é muito difícil de acontecer, ou seja, a Advocacia Geral da União já tem nos seus quadros membros em quantidade suficiente e com qualidade técnica suficiente para fazer a representação da União, seja judicial ou extrajudicialmente, ou até a representação da República Federativa do Brasil, que no âmbito internacional é representada pela União, através dos seus próprios membros. As PGEs também, na minha opinião, são inatingíveis pelo projeto de lei 4.489, porque o artigo 132 obriga a que estados e Distrito Federal sejam representados judicial e extrajudicialmente pelas Procuradorias Gerais de Estado. Os municípios, como falei, aqueles que têm PGM estruturada, penso que estariam dentro da mesma previsão. Não faz sentido o município ter PGM estruturada e ainda assim ter que contratar, sem ou com licitação, a advocacia privada para o exercício da advocacia pública. Não vislumbra a possibilidade de municípios com procuradoria instaurada se utilizarem da inexigibilidade de licitação para contratar a advocacia privada para o exercício da advocacia pública. Agora, os municípios sem PGM, aí sim penso que esses são atingidos pelo que quer o PL 4.489 e não se enganem, é muito município nessa situação. Nós temos muitos municípios que não instauraram as suas procuradorias, que não criaram cargos de procurador e, portanto, nesse caso, atuam mediante a contratação de advocacia privada antes do PL 4.489, com licitação, agora com a possibilidade de contratar sem licitação. Vamos à posição dos atores mais importantes nessa discussão, nessa celeuma. A OAB comemorou a derrubada do veto por motivos óbvios, né? Embora, na minha opinião, haja aí um conflito de interesses, porque todo procurador municipal é também um advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então a OAB comemorou porque a advocacia privada pode ser contratada por municípios, mas, na minha opinião, existe um conflito de interesses porque todo advogado público também é advogado. Então, no momento que a OAB comemora efetivamente a possibilidade da advocacia privada ser contratada sem licitação por parte dos municípios, de outro lado, ela, de fato, entra em choque de interesses com todos os procuradores municipais e até com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que tem como grande objetivo institucional o fortalecimento das procuradorias de município e a instauração de procuradorias municipais nos municípios que não as têm efetivada. Ou seja, a ANPM defende que os municípios precisam instaurar suas procuradorias, instalar suas procuradorias e aparelhá-las com procuradores concursados em razão do princípio da impessoalidade do concurso público. Por isso, o conflito de interesse, porque os advogados públicos também são advogados.
Então, diz a ANPM que a deficiência histórica da advocacia pública municipal só demonstra a necessidade de instauração de procuradorias e não a possibilidade de contratação de serviços jurídicos sem licitação. Perceba que aqui o objeto principal da lei é permitir a contratação da advocacia privada sem licitação. A gente sabe que a contratação da advocacia privada licitando já era possível, mas a ANPM vai além. Ela diz, inclusive, que não somente efetivamente a possibilidade de contratar sem licitação é uma possibilidade que não se adequa à Constituição, como a própria existência de municípios sem sua procuradoria afronta a Constituição Federal, afronta o princípio da impessoalidade, afronta a obrigatoriedade de concurso público para a realização de função pública, no caso da advocacia pública. Nesse mesmo sentido, pensa o Ministério Público Federal. Em outro vídeo aqui do canal, eu analisei justamente uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir o mesmo tema na Constituição do Estado de Pernambuco. Essa ação direta de inconstitucionalidade é do Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal diz exatamente que o modelo municipal da advocacia pública precisa acompanhar o modelo federal / estadual. O Ministério Público Federal diz que a formação da advocacia pública, no que diz respeito ao seu ordenamento, não pode ficar solta em termos municipais. Se existe, nesse caso, previsão constitucional da Advocacia Pública Federal, se existe previsão constitucional da Advocacia Pública Estadual, significa dizer que a Advocacia Pública Municipal deve seguir o mesmo modelo. O Ministério Público Federal, ao analisar alterações na Constituição do Estado de Pernambuco promovendo essa ADI, que exatamente permitia a contratação da advocacia privada pelos municípios do Estado de Pernambuco, disse que não é possível exercer função pública, advocacia municipal, isso MPF, sem que o acesso à função pública se dê por meio de concurso público. Perceba que é uma posição muito parecida com a da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a ANPM. O MPF diz que a existência de procurador municipal concursado, com poderes que emanam da lei, é medida moralizadora que fortalece o combate à corrupção, à advocacia administrativa, ao tráfico de influência e aos crimes de responsabilidade. Então essa é a opinião do MPF, justamente analisada no vídeo que eu já publiquei aqui no canal. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link para essa análise. Agora, tudo vai acabar obrigatoriamente no Supremo Tribunal Federal. Alguém vai ajuizar, um dos legitimados vai ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade para efetivamente discutir as alterações promovidas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil pelo PL 4.489. O Supremo certamente será convidado a se manifestar sobre a obrigatoriedade de PGM. A gente viu que o posicionamento do Supremo atualmente é esse aqui, ó. Ele vai ser convidado a revisar esse posicionamento, se ele vai revisar ou não são outros 500. O Supremo também vai ter que dizer se existe a possibilidade de contratação de serviço de advocacia por parte do município com licitação ou se isso vai ser possível também sem licitação. O Supremo vai ser convidado a fazer toda essa análise. Certamente haverá uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir justamente a alteração que o PL 4.489 faz no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. De toda forma, na minha opinião, o PL enfraquece a advocacia pública como um todo, enfraquece demais a advocacia pública municipal. Eu sou totalmente favorável ao que opina aqui a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Acho que ela tem muita razão quando não somente discute a questão própria da possibilidade da contratação da advocacia privada para exercer a advocacia pública sem licitação, quando ela diz que isso, na verdade, é só um tapa-buraco. Os municípios precisam instaurar as suas procuradorias e precisam aparelhar essas procuradorias com procuradores concursados. Eu penso exatamente dessa forma. O Ministério Público Federal vai no mesmo sentido, já analisei isso aqui no canal, espero que você possa efetivamente acompanhar também essa discussão e no final das contas tudo vai acabar como sempre acaba no Supremo. O Supremo vai analisar a obrigatoriedade de ter PGM em município, a possibilidade de contratação desse serviço com ou sem licitação certamente passará pela análise do Supremo e, de certa forma, embora não concordando com o PL, não concordando com a solução que deu o Congresso Nacional, eu imagino que isso vá levar ao Supremo uma discussão extremamente importante. Espero que não demore o Supremo para julgar, para o bem ou para o mal, para dizer efetivamente se esse PL aqui, ou se essa lei que há de virar do PL, com essa modificação, é ou não constitucional. O Supremo vai decidir
e efetivamente espero que nessa decisão ele fortaleça, não enfraqueça as procuradorias municipais na linha do que pensa a Associação Nacional dos Procuradores dos Municípios e na linha do que pensa o Ministério Público Federal. Muito bem, esse é um vídeo atualização. Veja se você está inscrito no canal. Se tiver interesse na semana de 0 a 100, o link está na descrição do vídeo. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.